Do que é feito um sindicato? Ou do que é feita a história de um sindicato? Depende do sindicato. Nós, por exemplo, podemos falar da história da Sedufisme e certamente poderíamos partilhar essa tarefa com vocês. Aliás, parem para pensar por 5 segundos nas lembranças de vocês com a Sedufisme. Um sindicato é feito disso, de histórias. E a Sedufisme tem muitas. Afinal, são 30 anos desde aquela assembleia no dia 7 de novembro de 1989. O clima, pelo que contam as histórias, era de indignação e esperança. Indignação com aqueles que não queriam fundar um sindicato, agora que a Constituição permitia. E esperança na ideia de que essa tarefa valia os riscos a serem corridos, pois valia as conquistas a serem colhidas. Aliás, falando em assembleia, a história da Sedufisme também é feita delas. Algumas históricas, cheias de vida e de gente, como aquelas que deflagraram grandes greves. Mas não apenas estas. Esses 30 anos foram feitos tanto de encontros, nos quais imperou a preocupação e o medo, quanto de auditórios lotados em esperança e celebração. Inclusive, não menos importante que as assembleias são as nossas celebrações. E a história da Sedufisme também é feita delas, já que foram em muitos desses encontros que construímos juntos e buscamos a força para enfrentar os mais notáveis desafios. E tudo isso sem jamais deixar de lado uma das mais importantes tarefas do nosso sindicato, a de ser politicamente posicionado em tudo o que faz. Pensando bem, de certa forma, poderíamos dizer que um sindicato é feito de tarefas. E por tarefas compreendemos desde nossas ações coletivas, enquanto categoria, até nossa formação política, enquanto classe trabalhadora. E também compreendemos que não há hierarquia entre essas tarefas, afinal, tudo nos alimenta e nos move. No entanto, tarefas por si só não pulsam, não têm vida. Devemos dizer então que um sindicato é feito de pessoas. Um sindicato como a Sedufisme é feito da luta das pessoas e na luta para as pessoas. É feito daqueles e daquelas que acreditam na necessidade de um mundo de igualdades. E mais, que acreditam que a educação é uma ferramenta fundamental na construção desse outro mundo. Um sindicato como o nosso é feito das pessoas e de suas concepções, sendo a mais importante de todas aquela que nos diz que a construção de um mundo melhor é um processo coletivo. E se isso parece uma tarefa simples, pensem em todos os caminhos que hoje nos empurram para a solução individual. Aliás, não tenham dúvida que a solução coletiva é infinitamente mais trabalhosa, mas também é de trabalho árduo que um sindicato é feito. Falando em trabalho árduo, é inconcebível não mencionar que a história da Sedufisme também é feita de pessoas cujo trabalho vai além da execução mecânica de um ofício. E nós percebemos isso desde a primeira estagiária, na pequena salinha no prédio da reitoria, até a nossa atual equipe em nossa atual morada. Por fim, é preciso pontuar que, com tantas tarefas árduas, é evidente que um sindicato é feito de erros e acertos, perdas e ganhos. Afinal, se um sindicato é feito também das intenções das pessoas, nós sabemos que nem mesmo as melhores intenções estão livres do equívoco. Ainda assim, hoje, olhando para trás, o sentimento que fica é de que toda essa história, além de necessária, valeu muito a pena. Uma história construída a muitas mãos e corações e que está sempre à espera de mãos e corações dispostos a abraçar essa tarefa. Afinal, um sindicato, assim como nossos lares e nossas convicções, precisa sempre de manutenção.
Inclusive, aqui nos ocorre uma última tarefa fundamental de um sindicato, a de jamais perder a força que nos coloca em movimento, mesmo nos momentos mais difíceis. A construção de um sindicato passa pelas trilhas da própria história, somadas a um olhar apaixonado pelo futuro, pelo que há de melhor no futuro. Fica aqui, então, também o convite para construir esse futuro, mas não o futuro deles, o nosso futuro classista. Em 2016, a Sedufs me produziu um documentário sobre a sua história. A narração do filme é do já saudoso professor e poeta Humberto Gabi Zanata, de quem partiu a sugestão de que abríssemos o filme com o poema Tarefa, de Geir Campos. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a noção pulsar do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar à gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Parabéns a Sedufs-me, parabéns a todos e todas nós. Esses 30 anos nos orgulham, ensinam e inspiram muito.